Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a nova pesquisa do Datafolha que foi lançada ontem, na qual traz alguns dados interessantes, principalmente sobre o número de flamenguistas que aumentou 1% desde a última pesquisa feita em 2019. E aqui temos alguns detalhes da pesquisa. A pesquisa entrevistou 7.597 pessoas, de 16 anos ou mais, entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, em 169 municípios brasileiros, e a margem de erro desta pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos. Perguntados qual o time de sua preferência, 21% falou que o seu time de coração é o Flamengo, seguido por Corinthians 15%, São Paulo 7%, Palmeiras 7% e Cruzeiro 4%. Logo na frente, Vasco com 4%, Grêmio 4%, Santos 3%, Atlético Mineiro 2%, Bahia 2%, Internacional 2%, Botafogo 2%, Fluminense 2%, Vitória 2%, Sport 1%, Fortaleza 1%, a Seleção Brasileira 1%, outros times somaram 5% e sem nenhum time somou 19%. E um fato interessante desta nova pesquisa Datafolha é que na última pesquisa feita pelo Instituto no ano de 2019, o Flamengo teve um aumento de 1% no número de torcedores. O Corinthians também teve um aumento significativo de 1%, passando de 14% para 15%, e o Flamengo passando de 20% para 21%. Vale lembrar que a população do Brasil atualmente é de 211 milhões de habitantes, e trazendo essa porcentagem das torcidas para milhões, fica mais ou menos assim: o Flamengo com 44 milhões de torcedores, seguido por Corinthians 31 milhões de habitantes, seguido por Corinthians 31 milhões, São Paulo 14 milhões, Palmeiras 14 milhões, Cruzeiro 8 milhões, Grêmio 8 milhões, Vasco 8 milhões, Santos 6 milhões, Atlético Mineiro 4 milhões, Inter, Bahia, Botafogo 4 milhões, Fluminense, Vitória, Seleção Brasileira, Sport, Fortaleza 2 milhões, e pessoas que não têm nenhum time somam 40 milhões. Pessoal, o que chega a ser curioso nessa pesquisa é que o Palmeiras, mesmo ganhando 2 Libertadores, ganhando Copa do Brasil, ganhando 2 ou 3 brasileiros nos últimos anos, e mesmo assim parece que a torcida do Palmeiras ficou estável, né, desde a última pesquisa. Na minha opinião também, pelos títulos ganhados pelo Flamengo, ganhou também 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, brigando na frente aí com o Palmeiras nas últimas temporadas. Na minha opinião, a torcida do Flamengo e a do Palmeiras deveria ter crescido um pouco mais. E o que é interessante também nesses dados é que, mesmo sem ganhar nenhum título de expressão nos últimos anos, o último título do Corinthians de expressão foi no ano de 2017, Campeonato Brasileiro, e mesmo o Corinthians nesses últimos anos, 5, 6 anos, sem ganhar nenhum título de expressão, o Corinthians teve um aumento no número de torcedores. E também, outro fato interessante aqui nessa pesquisa é a quantidade de brasileiros que não torcem para nenhum time, né? 40 milhões de brasileiros não torcem para nenhum time. Isso no país do futebol pentacampeão do mundo, né? Mas seguindo com a pesquisa, o Instituto também fez a metragem por regiões. E na região norte, o Flamengo ganha de lavada do Corinthians com 38% a 11%, ou seja, 38% das pessoas que moram no norte do Brasil torcem para o Flamengo e apenas 11% torce para o Corinthians. Na região nordeste, também outra lavada do Flamengo. 29% dos nordestinos torcem para o Flamengo, contra somente 9% de corintianos. Na região centro-oeste, o Flamengo também ganha do Corinthians. Flamengo com 27% e o Corinthians 17%. Já na região sudeste, o Corinthians passa o Flamengo pela primeira vez. O Corinthians tem 20% das preferências contra 17% do Flamengo. Ou seja, na região sudeste, Corinthians e Flamengo estão bem equilibrados, né, dentro da margem de erro. Já na região sul, o Grêmio lidera com 22%, seguido pelo Internacional 14%, logo em seguida vem o Corinthians com 11% e o Flamengo 10%.
É, pessoal, agora dá para entender por que os flamenguistas sofrem nas mãos das outras torcidas, né? Porque na região norte, 38% torcem para o Flamengo. Na região nordeste, 29% torcem para o Flamengo. Ou seja, são números escandalosos, vou usar essa palavra. São números muito altíssimos. Ou seja, esses números, porcentagens traduzidas em milhões, é muita gente, cara, é muita gente. Na preferência por sexo, 21% dos homens disseram torcer para o Flamengo, contra 15% do Corinthians, 8% do São Paulo, 9% do Palmeiras, 4% do Cruzeiro. O Grêmio veio com 4%, Vasco 5% e o Santos 3%. Já no sexo feminino, 22% se disseram torcer para o Flamengo, contra 15% do Corinthians, 6% do São Paulo, Palmeiras 5%, Cruzeiro 4%, Grêmio 4%, Vasco 3%, contra 3% do Santos. E o que é interessante nesses dados é que a torcida de Flamengo, Grêmio, Vasco, Santos e Cruzeiro e Corinthians manteram mais ou menos a mesma porcentagem entre torcedores homens e mulheres. Já São Paulo e Palmeiras, vemos uma pequena diferença, né? A porcentagem de homens que torcem para o São Paulo e para o Palmeiras é bem maior do que a porcentagem de mulheres que torcem para esses respectivos times. Esse é um dado bastante curioso. Na classe A, que são aquelas pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos por mês, e classe B, que ganha entre 10 a 20 salários mínimos por mês, o Flamengo tem 17% da preferência, contra 15% do Corinthians, 10% do São Paulo, 8% do Palmeiras, 4% do Cruzeiro, o Grêmio com 4%, Vasco 5% e Santos 5%. Já na classe C, que são aquelas classes que ganham até 10 salários mínimos, o Flamengo também lidera com 21%, contra 17% do Corinthians, 7% do São Paulo, 4% do Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. O Vasco vem em seguida com 3%, contra 3% do Santos também. Já na classe D, que são aquelas pessoas que ganham até 5 salários mínimos, e a classe E, que é aquelas faixas de pessoas que não têm uma renda definida, o Flamengo também lidera de lavada com 26%, contra 11% do Corinthians, 4% do São Paulo, 7% do Palmeiras, 3% do Cruzeiro, Grêmio com 2%, Vasco 3% e o Santos 1%. Outro dado interessante que a pesquisa trouxe é a preferência por idade. Entre as pessoas de 16 a 24 anos, o Flamengo lidera com 28%, Corinthians 18%, São Paulo 8%, Palmeiras 5%, Cruzeiro 3%, Grêmio 3%, Vasco 2% e Santos 2%. Entre 25 a 34 anos, o Flamengo também lidera com 23%, seguido de Corinthians 17%, São Paulo 8%, Palmeiras 7%, Cruzeiro 5%, Grêmio 4%, Vasco 3%, Santos 3%. Entre as pessoas de 35 a 44 anos, o Flamengo também lidera com 21%, seguido de 16% do Corinthians, 8% do São Paulo, 8% do Palmeiras, o Cruzeiro vem com 3%, Grêmio 3%, Vasco 4% e Santos 2%. E entre as pessoas de 45 a 54, o Flamengo lidera com 21%, Corinthians 16%, São Paulo 8%, Palmeiras 8%, Cruzeiro 3%, Grêmio 3%, Vasco 4% e Santos 2%. E entre as faixas de 45 a 59 anos, o Flamengo lidera com 20%, seguido de 14% do Corinthians, 6% do São Paulo, Palmeiras 6%, Cruzeiro 4%, Grêmio 4%, Vasco 5% e o Santos 4%. Pessoal, um dado interessante nessa preferência por idades é que a gente vê aqui, o Vasco é um time que nos últimos anos vem brigando constantemente contra o rebaixamento, caindo para a Série B. A torcida do Vasco, na minha opinião, é a torcida que mais sofre nos últimos anos, entendeu? O último momento bom no Vasco foi no ano de 2011, que o Vasco ganhou a Copa do Brasil. E para você ver aqui, ó, entre as pessoas de 16 a 24 anos, o Vasco tem somente 2% da preferência. O Santos também é um time que nessa temporada está muito fraco. Nas últimas temporadas o Santos não se destacou muito bem, mesmo chegando na final da Libertadores contra o Palmeiras recentemente. O Santos não está vindo bem nas últimas temporadas.
e reflete nas pesquisas esses maus momentos desses clubes, né? Porque olha para você ver a diferença. O Flamengo é um time que vem ganhando muitos títulos nos últimos anos, títulos grandes e importantes. A porcentagem de pessoas de 16 a 24 anos é 28% contra 2% do Vasco, ou seja, é uma diferença absurda, absurda. Para você ver como a pesquisa está mostrando o momento dos clubes, isso vai seguindo nas próximas faixas etárias. E à medida que as idades vão aumentando, você vai vendo a torcida do Vasco ir melhorando nessas faixas etárias, né? Ou seja, o Vasco sobe de 2 para 3, depois vem para 4, e na última faixa etária 5%. Ou seja, as pessoas mais velhas que são vascaínas, que já viram o time ganhar títulos importantes na história vascaína, você vê que esse número aumenta. Então, para vocês terem uma ideia de como um time campeão, um time organizado, um time que briga lá em cima da tabela, para você ver o poder que tem de atrair novos torcedores. Porque a partir do momento que o seu clube só briga para não cair, só briga contra o rebaixamento, não se destaca, não tem um poder financeiro bom para contratar bons jogadores, a tendência é que esses times tendem a perder torcidas ao longo dos anos. Já os clubes que têm investimento, que brigam por títulos, ganham títulos importantes. Podemos pegar o exemplo do próprio Flamengo, Palmeiras, que nos últimos anos vem se destacando. Você vê a crescente dessas torcidas. Então, galera, para vocês verem como os clubes bem estruturados, bem financeiramente, brigando por títulos, ganhando os títulos importantes, se destacando, sendo referência. Para você ver como esses detalhes é essencial para atrair novos torcedores. E um clube sem torcida jovem tendem ao fracasso, porque a partir do momento que os clubes brigam para não cair, não tem jogadores de destaque, não é atrativo na mídia. Ou seja, esses times tendem a perder torcedores, não necessariamente perder torcedores, mas não vai ter facilidade em atrair novos torcedores. Então, galera, estes foram alguns dados interessantes da pesquisa que eu quis trazer aqui no canal, e eu vou deixar aqui embaixo o link da pesquisa completa. Você pode olhar lá, tem outros dados interessantes também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!